Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E olha, o e-mail que está vindo aqui, nós vamos falar sobre término, eu me senti mal e sobre eu ter aquela sensação de que eu fui trocado, que eu fui trocada por alguém, né, por uma outra pessoa. E nós vamos ver a diferença também entre homem e mulher. Ou seja, qual é o peso maior num término, o que pesa maior para uma mulher e o que pesa, não é o que pesa maior, o que pesa mais, né? Para uma mulher e o que pesa mais para os homens, até por conta da cultura. A gente vai entender isso nesse vídeo. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi André, meu nome é tal, tenho 35 anos e estou passando por vários momentos difíceis ao mesmo tempo. Me separei há 6 meses de um relacionamento de 3 anos com um rapaz de 26 anos. No primeiro momento, antes de nos separarmos, ele chegou a pedir um tempo que eu não dei a princípio. Depois mudei de ideia e ele não quis. Daí fui reparando em suas atitudes. Ele alegava que era a rotina, porque eu fiquei sem trabalho, então estava mais triste e desanimada, além de preocupada com as contas e coisas do dia a dia. Então, descobri que ele estava se envolvendo com uma menina mais nova, 16 anos. Então, pera lá. Ela é mais nova que você, 16 anos, ou ela tem 16 anos? Misericórdia, porque se ela... Não pode ser, né? Se ela for mais nova, 16 anos, se fosse 15, ela teria 20. Então, 16... Não, pode ser, né? Pode ser. Se ela for mais nova, 16 anos, ela tem 19, né? Você tem 35. Pedi para que ele se afastasse dela. Ele recusou, então. Peguei as coisas dele e levei tudo embora. Resultado, me arrependi muito, tentei de tudo, pedi desculpa, perdão, mas nada adiantou. Então parei, dei um tempo para mim, fiquei 3 meses sem vê-lo, até ele convencer minha melhor amiga de que gostava de mim, sentia minha falta, então me procurou, confesso, mexeu comigo. Aí cedi. Nos encontramos, conversamos e ficamos juntos. Passado uma semana, ele mudou outra vez. Não me ligava, estava distante, me disse que a menina estava atrás dele outra vez. Resultado, me afastei dele outra vez e com 2 semanas fiquei sabendo que ele está namorando com ela. Estou arrasada, pois ela é uma criança. Não me conformo e ainda tem a vergonha que sinto por ter sido trocada por alguém tão inexperiente. Já fui casada por 12 anos, tenho 3 filhos e uma netinha linda. Ainda não estou trabalhando. Isso dificulta muito ter uma vida social, sair, conhecer pessoas. Já ouvi de tudo. Você é jovem, bonita, tem tudo pela frente, mas confesso, nada me dá o conforto que desejo. Tá, aqui deveria ter um ponto, não tem. Então, vocês me desculpem, gente. Às vezes as pessoas acham que eu que tenho uma leitura ruim. Eu peço desculpas, mas é assim, é que as pessoas, gente, elas não colocam um ponto, não colocam vírgula, nada. Sabe um texto batido? Então, vocês imaginam, um texto batido,
você tem que encontrar muitas vezes o sentido onde não tem. Então, uma exclamação, né? Não tem uma exclamação, não tem um ponto, não tem uma vírgula. Então, eu peço desculpas. Teve uma vez que uma moça deixou um comentário bem delicado aqui, querendo dizer que eu tinha que aprender a ler. Mal sabe ela que, na verdade, eu me desdobro em 20, às vezes, aqui, para dar a devida interpretação sem ter nenhuma sinalização para eu dar a interpretação proporcional àquela sinalização. Não tem a sinalização, então não tem. Às vezes a pessoa está fazendo uma pergunta, só que não tem uma interrogação. Então eu tenho que, né, imaginar que aquilo é uma pergunta. Então por isso que às vezes a leitura fica um pouco comprometida por conta disso, certo? Por causa que as pessoas judiam de mim. Tá, confesso, nada me dá o conforto que desejo. Vejo sempre seus vídeos, adoro os chacoalhões que você dá, espero que eu dê um chacoalhão em você, é isso? Beijos, adoro você. Ô, minha querida, muito obrigado pelo carinho. Olha, veja bem, todo término é ruim. Eu vejo que, às vezes, o que acontece? Gente, término por si só não é nada agradável, tá? O término por si só ele já não é agradável, não é bom. Quando acontece o término, e aí a gente vê que a outra pessoa está se envolvendo com uma pessoa que a gente supostamente considera que é melhor que a gente, aí tá o ingrediente para a gente sofrer 3 vezes mais, olha lá, se não for 10 vezes mais. Ou seja, vou dar 2 exemplos aqui. Vou dar exemplo do que pega forte no homem e do que pega forte na mulher. O que pega forte na mulher, o seu e-mail já está dando o exemplo. Nossa, André, mas pega diferente entre homem e mulher? Tem um peso diferente. Não que uma coisa não possa estar do outro lado também, tá? Então não estou falando que todos os casos isso aqui pega nas mulheres. Eu estou falando o que pega mais. Eu estou falando em termos de maioria. Na mulher, geralmente, o término já é ruim? Mas o que acaba pegando e acaba deixando o término 3, 10 vezes pior é isso aqui. Me trocou por uma mais jovem. Meu Deus, isso é a morte para mim. É a morte. Porque a idade parece que ela recai sobre a mulher de uma maneira muito mais pesada do que sobre o homem. Né? A mulher é aquela que tem o relógio biológico, então já tem esse peso do relógio biológico, seu tempo está se esgotando, você vai ficar para titia. Não é verdade? E essa cobrança não cai, por exemplo, sobre os homens. Tá certo ele, tá curtindo a vida, tá saindo, tá catando todas. Não é? A mulher não. A mulher, meu Deus, vai ficar pra titia. Ai, você não casou ainda? Meu Deus. Não que não haja cobranças disso também em relação aos homens. Eu estou falando em termos do que pesa mais. Então, quando o seu ex acaba se envolvendo com uma bem mais jovem, então é a morte. Meu Deus do céu, é onde, né, é o calcanhar de Aquiles. Isso é o que pega para as mulheres. Tanto que essa questão de idade para as mulheres, ela é fortíssima mesmo. Por exemplo, homem de cabelo grisalho, presente, sou eu aqui. Homem de cabelo grisalho dizem que é charmoso. Não é verdade? A barba, isso aqui é charmoso. Mulher de cabelo grisalho dizem que é desleixada. Não é o meu pensamento, tá? Eu estou falando em termos do que a sociedade por vezes coloca. Não é assim, gente? É ou não é? Tô errado? Por isso que eu tô falando que o peso da idade para a mulher pega.
Então eu faço essa comparação. Me trocou por uma mais jovem, então isso cai como uma bomba dentro de mim. Me trocou por uma pessoa tão sem experiência, eu que sou experiente, né? Eu que tenho tanto a oferecer, como que pode? Então, isso aí pega. No homem, sabe o que é que pega? Dinheiro. Dinheiro? Sim. Não, André, não consigo me conformar, cara. Não consigo me conformar. Minha namorada terminou comigo e tal, não sei o quê. Agora tá com um cara, sabe? Tem uma puta de uma caminhonete, o cara é playboyzinho, o cara é riquinho, não sei o quê, papapá. Agora ela vai morar lá nos Estados Unidos, papapá. Nossa, então isso acaba com o cara. Meu Deus do céu, isso aí é a morte pra ele. Então, são pesos diferentes, então a gente tem que avaliar, a gente tem que pensar que isso está dentro de um contexto também cultural, o quanto que a cultura influencia, inclusive na maneira como a gente vai sofrer o término. Nossa, André, claro, a cultura influencia em como a gente vai sofrer o término. Quer um exemplo de como a cultura influencia nas nossas vivências emocionais? A morte. A maneira como as pessoas encaram a morte, por exemplo, a cultura oriental, ela tem uma maneira diferente de encarar a morte. Os japoneses, por exemplo, têm uma maneira muito serena de encarar a morte. Diferente de nós, a gente se desespera, a gente se descabela, quase se joga dentro da cova junto, não é? Então, é uma questão cultural. A maneira como se celebra o nascimento, a maneira como se celebra os casamentos, a maneira como a gente enxerga o amor, a maneira como a gente enxerga o término. Então, tem esses pesos também que são provenientes dos aspectos culturais, de como a cultura também e os costumes eles estão estabelecidos. Por isso que quando a gente entende isso, gente do céu, a gente começa a entender todo esse processo e a gente começa a se libertar. Não, cara, eu estou sofrendo, é natural eu sofrer. Agora, eu não vou ficar me reduzindo, por quê? Porque ele me trocou por outra mais jovem, porque, cara, poderia ser se fosse por outra mais velha, eu ia ficar inconformada. Porque é outra mais velha. Olha lá, por quê? Porque é o peso, é a idade. Sempre o que está norteando aí é a idade. Não, André, poderia ter me trocado por outra da mesma idade, mas eu me sentiria trocada. Sim, o fato de se sentir trocado incomoda. Porém, eu estou falando que tem esses fatores que vêm agregar um peso maior. Certo? Outra coisa, gente. A gente costuma achar que a gente foi trocado, quando na verdade a relação ela chegou num ponto em que o sentimento não estava se sustentando mais, entendeu? O sentimento foi embora e a pessoa seguiu a vida dela e conheceu uma outra pessoa. Então, ao invés da gente olhar como eu fui trocado, a gente poderia olhar pelo seguinte prisma: a pessoa, o sentimento dela, né, o sentimento dela, dele, aqui da pessoa eu estou falando, né? O sentimento não estava mais, sabe, firme. Então, 1000 vezes preferível que a pessoa tenha terminado do que ficasse me traindo. Terminou, seguiu a vida, passou 3 meses, conheceu outra pessoa. Ou seja, seguiu a vida. Então, não é que eu fui trocado. Aquele sentimento que existia por mim, ele se foi. Então, muito melhor que o término tenha ocorrido do que eu tenha sido uma pessoa que tenha sido enganada, de que a pessoa tenha ficado comigo por conveniência, por pena, por dó, coisas do tipo, e aí ficasse pulando a cerca. Então, terminou, entende? Porque o sentimento já não estava mais, não rolava mais, terminou, seguiu, conheceu alguém e agora está se relacionando com alguém. Assim como quando me conheceu, eu também tive um relacionamento anterior. Tanto que eu tive filhos, tenho neto, não é o seu caso, por exemplo? Você também teve um relacionamento anterior. Então,
O seu ex-marido, por exemplo, vai achar que você trocou ele por um cara bem mais jovem? Nossa, trocou eu por um moleque. Não, o seu casamento com o seu marido acabou, minha querida. O seu casamento com ele, num determinado momento, apesar de vocês terem tido filho, você tem uma neta e tal, mas não foi mais, não rolou mais. E num determinado momento você conheceu esse cara, que, né, por coincidência ou por... era mais jovem, certo? Então, a sua vida seguiu depois do seu divórcio. A vida dele seguiu depois do término com você. Então, quando a gente entende assim, tá vendo que o peso da palavra fui trocado, ele se dissipa. A gente entende com muito mais naturalidade. Não é porque eu estou dizendo que é natural, ou seja, e que nós vamos entender com naturalidade, que eu estou dizendo que a gente não vai sofrer. A gente vai sofrer como o sofrimento é próprio de qualquer término, principalmente quando a gente gosta. Mas o peso da comparação, de ficar se reduzindo, se rebaixando, se auto-sabotando, isso aí que vai se dissipar. E a gente, né, dissipar os processos de autossabotagem é essencial para que a gente desenvolva o bem-estar. Certo, meus amores? Inscreva-se, não deixa de se inscrever, não deixa de dar o seu like, tá bom? Curte o vídeo aí, compartilha com seus amigos. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações dos meus livros, né? Então, lá no meu site você consegue comprar O Dor de Amor Tem Jeito, olha, O Teu Amor Próprio Te Salvou. Então, são livros que vão te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Tem meu treinamento emocional, tem gravação privada. Então, você que quer ter a análise do seu caso aí já, né, avaliada de um dia para o outro, não quer ficar na fila de espera das gravações aqui do YouTube, tá tudo especificado aqui na descrição. Tá bom, meus queridos? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.